Fala, rapaziada, beleza? Tudo na paz, tudo certo por aí? Seguinte, hein? Última aula sobre KPS. Nós vamos fazer um exemplinho aqui para falar sobre o cálculo desse KPS, falar sobre a questão do íon comum, tá? Antes de começarmos os exercícios, eu tenho que falar para vocês sobre este item aqui, ó. Eu comentei na última aula, tá lá. Eu comentei na última aula que eu começaria essa aula de hoje falando sobre ele. Vamos explicar, vamos comentar o que é, e aí nós vamos aplicar isso, tá bom? O que é o efeito do íon comum? Nós já vimos isso lá em princípio de Le Chatelier, tá? No deslocamento do equilíbrio, e isso vai nos auxiliar aqui também. Quando você tem um determinado soluto, né, dissolvido aí meio aquoso, se você fizer a adição, tá? Se você fizer a adição de um outro soluto que tenha um íon em comum, seja o cátion, seja o ânion, você vai provocar uma diminuição da solubilidade deste seu primeiro soluto, né? A gente costuma falar que ao adicionar o íon comum, nós vamos forçar a precipitação desse primeiro eletrólito. Como assim, professor? Como que isso vai funcionar? Ué, imagina aqui, ó, pega um exemplinho, ó. A HCl vai formar o Ag+, vai formar o Cl-, e aí eu coloco a GBr, onde eu tenho o Ag+, e Br-. O que vai acontecer aqui, ó? Ao adicionar esse AgBr na solução de cloreto de prata, eu estou colocando o íon comum. Então significa dizer que eu estou aumentando a concentração desse cara na solução. E pelo princípio de Le Chatelier, você sabe que se houver o aumento da concentração de um lado, o equilíbrio será deslocado para o sentido oposto, que é quando eu tenho o meu soluto no estado sólido, o meu soluto não dissolvido. Então, sempre que você adicionar um íon comum, não precisa ser o cátion, poderia ser o ânion também, você irá diminuir, tá, a quantidade de soluto dissolvido, porque esse equilíbrio será deslocado para a esquerda. Soluto dissolvido, soluto não dissolvido. Você favorece que esse soluto não se dissolva, ou seja, você vai diminuir esta solubilidade. Então, você diminui a solubilidade do AgCl. É isso que nós precisamos saber sobre o efeito do íon comum. Sempre que nós tivermos a adição desse íon, a solubilidade do soluto irá diminuir. Eu irei forçar a precipitação desse soluto. Afinal de contas, eu passo dele dissolvido para o estado sólido. Beleza? E isso é muito comum de acontecer durante os exercícios. Sempre que cai um exercício de KPS, por exemplo, na UEM, além dos cálculos de solubilidade, além do cálculo de KPS, ele também comenta sobre este íon comum e nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Inclusive, o exemplo que nós vamos fazer aqui agora, que é uma questãozinha discursiva da FUVEST, tem itens que comentam sobre esse íon comum também. Vamos dar uma olhada nesse exercício porque ele é muito bom. Poderia ser um exercício específico da UEL, poderia ser um exercício da Federal, pode aparecer no primeiro dia ou na prova específica da UEM também. É um exercício gostoso, tá? Bem gostoso mesmo. Vamos lá. O experimento conhecido como chuva de ouro consiste na recristalização à temperatura ambiente do iodeto de chumbo. A formação desse sal pode ocorrer a partir da mistura entre nitrato de chumbo 2 e iodeto de potássio. Outro produto para essa reação é o nitrato de potássio. Então, basicamente, o que nós temos é isso aqui, ó. Nós temos o nitrato de chumbo 2 mais o iodeto, né, de potássio. Isso vai dar origem ao iodeto de chumbo, que é o que dá a característica, né, amarela, essa chuva de ouro, mais o nitrato de potássio. Só para que isso fique, né, balanceado,
nós vamos utilizar 2 iodetos de potássio e vamos formar aqui 2 nitratos de potássio, ok? Certo? É uma reação de dupla troca, onde esse produto formado ele é pouco solúvel. Já o nitrato de potássio, ele é bem solúvel, então a gente pode colocar como aquoso, certo? Esse será o precipitado que nós temos. Bom, conhecemos a reação, vamos lá. Tanto o nitrato de chumbo quanto o iodeto de potássio são sólidos brancos, solúveis em água a temperatura ambiente. Beleza? Enquanto o iodeto de chumbo é um sal amarelo intenso e pouco solúvel. A gente já sabia, né? Os haletos aqui de chumbo são sempre pouquíssimo solúveis. Em um laboratório, o mesmo experimento foi realizado em 2 frascos. Em ambos, 100 ml de nitrato de chumbo 2, 0,1 mols por litro, reagiram com 100 ml de iodeto de potássio, 0,2 mols por litro. Ao primeiro frasco também foram adicionados, então vou até colocar aqui, ó, primeiro frasco, eu tenho essa reação mais 20 ml de água destilada. Enquanto que no segundo frasco foi adicionado 20 ml de uma solução de iodeto de sódio. Ó, já pode se preparar porque aqui vai dar problema. A tabela a seguir apresenta os dados de solubilidade dos produtos da reação em diferentes temperaturas. Só uma observação aqui antes de a gente falar de tabela e valores. No primeiro processo eu adiciono água. O que isso interfere no meu resultado final? Nada. Tá? Nada. Ah, mas colocou água, vai diminuir a concentração, pode dissolver mais. Correto, tá? Correto. Quanto mais água eu coloco, menor a concentração, eu posso dissolver mais. Beleza. Porém, isso não tem absolutamente nada em comum com os meus produtos. Em compensação, quando eu coloco o iodeto de sódio, o que eu estou fazendo? Estou colocando um íon comum. Por quê, professor? Porque aqui é iodeto de chumbo e aqui é iodeto de sódio. O que eu acabei de explicar para vocês? Que quando nós temos um íon comum, nós vamos diminuir a solubilidade desse soluto por conta desse deslocamento. Aqui vai ser a mesma coisa. Ó. Iodeto de chumbo, 2... vai formar o chumbo mais 2, mais 2 iodetos. O iodeto de sódio vai formar o sódio mais o iodeto. Tá? O que vai acontecer aqui? Nós temos o iodeto como íon comum. Ao aumentar a concentração do iodeto, nós vamos deslocar o equilíbrio para a esquerda, favorecendo o iodeto de chumbo sólido, ou seja, diminuindo a solubilidade deste nosso soluto, ok? Então você já sabe que na solução de número 2 você vai ter uma maior dificuldade de dissolução ou você vai ter uma maior formação de precipitado. Guarde essa informação porque ela é bem importante para o exercício, tá? Seguindo, ele deu a tabela, assim como citado, iodeto de chumbo, nitrato de potássio, fornece a massa molar e ele dá a solubilidade em gramas por litro. Isso vai ser um problema, porque nós vamos ter que transformar essa informação para conseguirmos resolver a letra C, mas isso por enquanto não. E aí ele fornece a solubilidade para 4 graus, para 32 graus e para 80 graus. Ponto. Responda aos itens a seguir, considerando os dados do enunciado e o equilíbrio químico de solubilidade do iodeto de chumbo. Ele mostrou a reação para nós, a gente já tinha montado aqui anteriormente, ó. Não tem problema, ele mostrou a reação para nós. Indique se o procedimento do segundo frasco favorece ou inibe a formação de mais sólido amarelo. Pessoal, o que é o sólido amarelo? O sólido amarelo é o iodeto de chumbo.
Então ele quer saber se eu vou formar mais iodeto de chumbo ou menos iodeto de chumbo ao colocar o iodeto de sódio. Qual que é a resposta? Eu vou formar mais iodeto de chumbo. Ah, por quê? Porque essa chuva dourada é justamente o iodeto de chumbo sólido que começa a precipitar. Se eu coloco o iodeto de sódio, eu tenho o efeito do íon comum, que vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, aumentando a quantidade de iodeto de chumbo sólido. Então, o pouco que estava dissolvido começa a passar para o estado sólido novamente, ou seja, começa a formar mais sólido amarelo aqui no recipiente. Tá? Então, voltando para cá, indique se o procedimento do segundo frasco favorece ou inibe a formação de mais sólido amarelo. O que isso faz? Isso favorece. Por que isso favorece? Porque eu fiz a adição do íon comum. O que gera essa adição do íon comum? Gera uma menor solubilidade para o iodeto de chumbo e quanto menor for a solubilidade dele, maior será a quantidade de precipitado formado, que é justamente o amarelinho. Beleza? Então, ao adicionar o íon comum, a gente aumenta a quantidade de precipitado, a gente aumenta a quantidade de sólido amarelo. Beleza. Letra B. Para separar o precipitado da solução do primeiro frasco e obter iodeto de chumbo sólido e seco, foi recomendado que, após a precipitação, fosse realizada uma filtração em funil com papel filtro, seguida de lavagem do precipitado com água para retirar o nitrato de potássio formado e, na sequência, esse precipitado fosse colocado para secar. Nesse caso, para se obter uma maior quantidade de iodeto de chumbo, é mais recomendado a utilização de água fria a 4 graus ou de água quente a 80 graus. Justifique. Só para você entender, tá? Só para você entender o que está acontecendo aqui, é o seguinte. Ele fez aquela reação. Eu vou ficar com isso aqui, ó, no meu recipiente. Ó, sólido amarelo. E a solução. O que ele falou para nós? Que ele vai jogar isso num filtro. Ó. Ah, tipo aquele de café? Isso. Que tem um certo papel filtro aqui dentro. Quando ele jogar esse líquido aqui, o que vai acontecer? O líquido atravessa o papel filtro, o sólido fica retido. Porém, este sólido que vai ficar retido no papel filtro, tá? Então coloquei o papel filtro, fiz a filtração, fica um certo sólido amarelo aqui. Só que esse sólido amarelo fica úmido, né? Porque ele estava em uma solução de nitrato de potássio. O que ele está falando para você é que ele vai jogar água, ó, ele vai jogar água aqui para lavar esse soluto. Quando ele jogar água, o nitrato de potássio, como é solúvel, vai embora. O iodeto de chumbo, como é pouquíssimo solúvel, a grande maioria vai ficar aqui. E aí ele pergunta para você, qual é a temperatura da água que eu devo usar? Eu devo utilizar água fria ou eu devo utilizar água quente? Tendo em vista que ele quer ficar com a maior quantidade de sólido. Tá? Por quê? Porque o iodeto de chumbo é sólido. Tendo em vista que ele quer ficar com a maior quantidade de sólido no precipitado. O que a gente precisa ter em mente? O que aconteceu aqui anteriormente. Ah, é, professor? É. Se ele quer ficar com a maior quantidade de sólido, o que ele precisa apresentar? A maior quantidade de precipitado. Quando que eu tenho muito precipitado? Quando a minha solubilidade ela é muito baixa. Então a quantidade de precipitado ela é inversamente proporcional à sua solubilidade. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso utilizar essa água em uma temperatura onde a solubilidade
do iodeto de chumbo seja muito baixa. Porque quanto mais baixa for a solubilidade do iodeto de chumbo, mais soluto fica preso no filtro. Menos soluto se dissolve e é arrastado pela água. Ah, mas como é que eu sei quem tem a maior ou quem tem a menor solubilidade? Ele falou. A 4 graus Celsius, a solubilidade do iodeto de chumbo vale 0,410 gramas por litro. A 80 graus, que é a água quente dele, a solubilidade vale 3,151 gramas por litro. Então significa dizer que se eu quero a maior quantidade de precipitado, eu preciso pegar a menor solubilidade. Qual é a menor solubilidade? É a água fria. Tá? É a água fria. Por quê? Qual que é a solubilidade dela? 0,410. Qual que é a solubilidade a 80 graus? 3,151. Então, se eu colocar água fria, ela vai ter a menor solubilidade, consequentemente vai ter a maior quantidade de precipitado aqui no papel filtro. Maravilha? Certo? Leve em consideração o que a gente viu aqui em cima, que fica bem de boa, fica bem tranquilo. Então, 2 itens teóricos, numa boa, e agora vem o cálculo que pode dar um pouquinho de trabalho, tá? Encontre a constante do produto de solubilidade, que é o KPS, do iodeto de chumbo a 32 graus Celsius. Então, vamos lá, vamos com calma aqui. O que você precisa lembrar sobre o cálculo de KPS? Tá? Nós vimos o cálculo de solubilidade na aula passada e agora vamos falar sobre o cálculo de KPS. Isso está relacionado. Só que para calcular o KPS eu preciso montar a equação. Qual é a equação do KPS para o iodeto de chumbo? Concentração de chumbo mais 2 vezes a concentração do iodeto elevado ao quadrado. Por que elevado ao quadrado? Porque o coeficiente estequiométrico dele é 2. Inclusive, esta proporção ela vai ser importantíssima. Por que ela vai ser importantíssima? Porque é o seguinte, se eu formo 1 de chumbo, eu formo 2 de iodeto. Se eu formo 10 de chumbo, eu formo 20 de iodetos. Se eu formo 50 de chumbo, eu formo 100 de iodeto. O que significa dizer? Que se a concentração do chumbo é X, qual será a concentração do iodeto? Essa concentração será 2X. Sendo que esse X corresponde à solubilidade. Ó. Então, aplicando isso na equação, o que nós teremos? Que o KPS é igual a X vezes 2x elevado ao quadrado. Por quê, professor? Porque qual é a concentração de chumbo aqui? X. Qual que é a concentração de iodeto aqui? Se a proporção é de 1 para 2, a concentração de iodeto é 2x. E por que está elevado ao quadrado? Está elevado ao quadrado porque a gente sempre eleva a concentração ao coeficiente estequiométrico. Tá lá. É essa equação que eu vou utilizar para calcular o KPS. Só que no lugar de x, o que nós vamos colocar? A solubilidade. Ah, professor, ele deu a solubilidade. Está escrito aqui, solubilidade em água em diferentes temperaturas. Como está a 32 graus, essa é a solubilidade. Pois é, só tem um problema. Para calcular o KPS, eu preciso ter concentração em mols por litro. E essa concentração ela não está em mols por litro. Essa concentração está em gramas por litro. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar a concentração de gramas por litro para mols por litro. Como que eu faço isso? Concentração comum é igual a molaridade vezes a massa molar. Logo, concentração comum. Quanto que vale a concentração comum? 0,922. Quanto que vale a molaridade? Eu quero descobrir. E a massa molar? Ele já forneceu, foi camarada. 461. E agora? Isola essa molaridade. Vai ficar 0,922 dividido por 461. Ele foi muito gente boa. Por quê? Porque esses valores são múltiplos. Ah, mas tem esse zero aí na frente, professor. Se livra disso aqui. Transforme em 922. Como é que fica? Fica 922 vezes 10 é menos quanto? Menos 1, menos 2, menos 3.
Ó, dividido por 461. Professor, por que você fez isso? Porque a conta fica mais fácil. 922 por 461 vai dar 2. O que significa dizer? Que a molaridade é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro. O que é isso que nós acabamos de encontrar? Essa é a solubilidade, que é o que a gente chamou de X aqui em cima. Então, o que eu preciso fazer para finalizar esse exercício? Preciso substituir X, que é a nossa solubilidade, por 2 vezes 10 a menos 3. E aí, meu querido, tudo estará resolvido. Nós vamos encontrar o valor do KPS. Vamos lá. Aqui, KPS é igual a 2 vezes 10 a menos 3 vezes, cuidado, são quantos X? 2. Por quê? Porque a proporção é de 1 para 2. Ah, professor, e se a proporção fosse de 2 para 3? O que seria? Seria 2x e seria 3x, ok? Então, se é de 1 para 2, esse é x para o chumbo e o iodeto 2x. Não se esqueça, então, que vai ficar 2 vezes o valor de x. 2 vezes 10 a menos 3, elevado ao quadrado, tá? Esse primeiro 2 é esse 2 aqui. Maravilha? Logo, o KPS é igual a 2 vezes 10 a menos 3 vezes 4 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Com isso, o KPS é 2 vezes 10 a menos 3 vezes 4 ao quadrado, 16, vezes 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a menos 6. Logo, o KPS é igual a 32 vezes 10 a menos 9. Notação científica, uma casa, tá? Uma casa diferente de zero antes da vírgula apenas. Então, esse KPS, ao invés de 32, fica 3,2. Ao invés de 10 a menos 9, tá? Isso aqui vai ficar 10 a menos 8. Tá lá. Esse é o valor do KPS para o iodeto de chumbo. Muito bom esse exercício, galera. Ele passa por efeito do íon comum, fala sobre solubilidade, faz com que você transforme a concentração de gramas por litro em mols por litro e pede para calcular o KPS. Muito bom o exercício, tá? É muito comum em prova itens como esse aqui da letra C, em que você tem que transformar a solubilidade de gramas por litro para mols por litro e aí fazer o cálculo do KPS. Beleza? Tranquilo? Meus queridos, era isso que nós tínhamos para trabalhar hoje. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus, bom descanso e bons estudos para vocês. Um forte abraço. Tchau!